Próximo jogo do Flamengo pelo Brasileirão. Fortaleza e Flamengo. O Flamengo joga fora de casa, né? E o Flamengo tem um jogo difícil. E aqui, eu gostaria de saber, né, dos nossos comentaristas, se agora, o que o Felipe Luiz deve fazer, né, cara? Porque é uma situação, assim, é complicado, porque o Flamengo buscou contra o Palmeiras uma vitória que foi importantíssima, botou o time titular e foi aguerrido e tal, e agora se vê numa encruzilhada. Por quê? Vai ter o jogo contra o Fortaleza e logo em seguida o Racing. E você acha assim que o Flamengo vai ter que ir com força máxima contra o Fortaleza, ou vai tentar poupar, colocar a galera? Porque se vocês repararem um pouco, o Flamengo forçou contra o Palmeiras e alguns jogadores parecem que sentiram essa sequência de jogos, né, duros. Então, contra o Racing, o próprio Arrascaeta, você vê que não rendeu tanto, você vê que faz a diferença o cara ter um período grande de descanso ou o cara jogar todos os jogos, tal, como vem acontecendo em alguns campeonatos. E eu gostaria de saber de vocês agora, eu vou começar com o Luciano aqui. Luciano, você acha que o Flamengo jogar sábado agora contra o Fortaleza? Na sua opinião, o Felipe Luiz deve manter o time titular para conseguir manter essa acesa, né, a guerra e as chances de título no Brasileirão? Ou você acha que ele deve pensar exclusivamente na Libertadores e tentar poupar aí o máximo de jogadores que ele puder para chegar na quarta-feira que vem, né, quente contra o Racing? O que você acha, Luciano? Nosso treinador lá, né, nosso querido Filipinho, vai ter que usar inteligência e coisa que ele tem de sobra, né? Um treinador muito inteligente, né? Então, cara, ele vai ter que. Da situação dele, eu acho que o melhor seria. Eu acho que é o que vai ser feito. É ele avaliar aqueles que têm condições físicas de atuar contra o Fortaleza, cara. Acho que não dá para falar em poupar, não, porque o Brasileirão é prioridade para o Flamengo. Isso foi deixado claro pela diretoria, né, várias vezes. Não que a Libertadores não fosse. Eu entendi daquela forma, eles querendo dizer que o Brasileirão é prioridade tanto quanto é a Libertadores. Entendeu? E acho que a mensagem que se passou quando se disse isso é que a Copa do Brasil é que seria visto como o que ela realmente é, que é o terceiro torneio ali mais importante, né? Os mais importantes é o Brasileirão e a Libertadores. Então, assim, o Flamengo chegou num estágio, numa fase agora da temporada, que acho que agora não dá mais para falar em poupar, não. Acho que são aqueles exames, né? Para ver, detectar o desgaste dos jogadores e ver aqueles que têm condições de atuar, eles têm que jogar, têm que atuar, entendeu? E caso alguém venha sentir alguma coisa, o Flamengo tem um elenco forte, né? Tem um elenco recheado de bons jogadores. Né? Eu sei que o momento contra o Racing agora vai ser super, hiper decisivo, mas eu não descartaria jogar com os melhores contra o Fortaleza, não, Gi. Porque é um jogo perigoso também, cara, porque o Palmeiras é nosso adversário, quem briga com a gente pelo título brasileiro, é um time que, mesmo sem jogar bem, ele faz os pontos, ele ganha, entendeu? E é o que o Flamengo tem feito, está com a postura de campeão esse ano, ao contrário do que foram os campeonatos brasileiros anteriores de 2021 para cá. A gente ganhou em 21 e de lá para cá o Flamengo não conseguiu mais ganhar o título. Né? E o Palmeiras é assim, ele joga mal, mas vence. Entendeu? Ele faz os pontos. E o Flamengo está assim agora, está com esse pensamento de campeão, com essa postura de campeão. O time joga mal e vence, vence na marra, vence na raça, mas vence. Então, assim, eu acho muito arriscado ele poupar uma quantidade significativa assim, de jogadores titulares, que ele considera titular, contra o Fortaleza. Até porque Fortaleza tá mal, tá uma droga. Contra o Flamengo é mobilização de final de Copa do Mundo, cara. É sempre assim. Contra o Flamengo é mobilização de final de Copa do Mundo. É estádio lotado, é todo mundo inflamado ali, aquela coisa. Parece que eles estão disputando a final, entendeu? Então todo mundo quer ganhar do Flamengo. Então vai ser diferente. O Fortaleza pode ter perdido vários jogos, pode não estar jogando nada contra ninguém. Contra o Flamengo é diferente, entendeu? Então, assim, tem que ir com o que tem de melhor. Claro, se tiver algum jogador ali que está com desgaste maior, sabe, que precisa de um tempo maior de recuperação, até porque, como eu disse, o Flamengo ele vem de uma sucessão de decisões, né, de jogos decisivos, de jogos pesados, jogos pegados, jogos difíceis. Né? O Flamengo, eu imagino que tenha sido esse o pensamento da maioria dos rubro-negros e da própria diretoria, até mesmo do Felipe Luiz,
né, durante a pausa aí que houve para a data FIFA, de que no retorno o Flamengo deveria ganhar 4 jogos, né? E desses 4 o Flamengo já ganhou 3. Né? O Flamengo conseguiu vencer o Botafogo jogando fora, jogando lá no campo, no gramado sintético, né? Que já é um fator de desgaste a mais, né? E de risco também de lesões, né, dos jogadores. Né? O que a gente costuma falar agora que é campo de plástico, né? Aí conseguiu ganhar do Botafogo, conseguiu ganhar do Palmeiras num grande jogo, conseguiu ganhar do Racing, e agora tem que conseguir ganhar do Fortaleza, que é importantíssimo para a gente, para a nossa meta de alcançar esse título aí, essa vitória. O Palmeiras vai jogar em casa contra o Cruzeiro. Se o Palmeiras sente e não consegue pontuar num jogo desse, o Palmeiras vence, cara, assim, claro que não tem nada definido ainda, vão restar acho que 9 jogos, mas, poxa, daí já começa a ficar meio complicado. Ainda tem o fator da vitória, né? O Palmeiras vai ter uma vitória a mais, e, então é fundamental conseguir essa vitória, cara. Então, assim, eu acho que tem que ir com o que tem de melhor, de sempre. De agora em diante não tem mais como, é o que tem de melhor. E seja o que Deus quiser, e tomara que saiamos inteiros, né, desse jogo contra o Fortaleza, porque na quarta já tem o Racing. Né, e assim, eu acho que ele tem que dosar no decorrer do jogo, no decorrer da partida. Ele começa com o time com o que tem de melhor, e se o Flamengo for conseguir fazer, construir o resultado, já vai tirando esses caras, já vai poupando eles, já vai fazendo as substituições. Tem elenco, né? Então tem que rodar bastante esse elenco. E é isso, eu acho que poupar não dá. Agora, chegamos no momento da temporada que fora de cogitação. Muito bem, Luciano, bem lembrado aí. E, na sua opinião, Jonatas, você acha que o Flamengo deve, né, preservar alguns jogadores aí nesse grande confronto contra o Fortaleza? Jonatas, que provavelmente, né, ele pode até confirmar com a gente aí, vai estar lá presente no estádio, né? Vai estar lá ao vivo, vai comparecer, torcendo para o nosso Mengão lá. E aí, Jonatas, o que você tem a dizer sobre esse jogo? Você vai querer ver o time principal lá do Flamengo, em Fortaleza, ou você quer realmente que o time esteja assim 100% para a Libertadores? E outra pergunta, você acha que o Flamengo pode, assim, de repente, prejudicar a Libertadores indo com o time titular contra o Fortaleza? Então, vou estar sim. Sábado eu vou estar lá presente, tá chamando. Então, cara, o meu medo desse jogo é o seguinte: é o Felipe Luiz entender a situação do Fortaleza, que hoje não é fácil, e querer mesclar o time muito bem. Por quê? Fortaleza, cara, praticamente já está rebaixado. Só um milagre ali, ou sei lá o que possa chamar isso daí. Mas é aquele time também que não tem nada mais a perder. Ou vai ter que fazer o resultado, ou vai cair de vez. Então é só ganhar ou ganhar. Tipo assim, não tem outra escolha. Então, o meu medo é o Felipe Luiz pegar ali e colocar, tipo, vamos mesclar bem, que a sequência deles não tão boa, o time deles não tão encaixado. Se eu mesclar o time muito aqui, vai dar resultado. Esse é meu medo. Por mim, ele incorporava o Jorge Jesus. Se fosse poupar, poupava só um, né? Igual o Jorge Jesus fazia. Era todo mundo, jogava todo mundo. Vai jogar todo mundo. Como o Luciano falou, ele não frisou que a prioridade é o brasileiro. É um jogo para não baixar a guarda, que é, tipo assim, o Fortaleza tá ruim, a gente pode ver na tabela aí, que, teoricamente, eu acho que já está rebaixado, mas nada é impossível, né? Mas, pela tabela, você vê que a vida dele não tá fácil. Aí tem aquela questão, o time já entra pressionado, ele tem que buscar o resultado, ele não vai ficar se segurando pelo contra o Flamengo. Para ele que seja um jogo de, sei lá, 5-4 Flamengo, mas eles vão para cima. Entendeu? Então, ele não tem que ficar se segurando. Um ponto para eles não vale nada. Eles vão querer buscar os 3 pontos. Então, tomara aí que o Felipe Luiz incorpore o Jorge Jesus aí de vez aí e coloca lá, cara, a força máxima. Se for poupar aí, sei lá, poupa o Arrascaeta, então. Começa com o Saúl ali. Tipo, ou o Jorginho. Sim, um dos caras que eu acho que vão
ser muito mais exigidos na Argentina, né? Que eu acho que tem que dar bem fisicamente pro jogo de quarta-feira. Tanto o Rascaeta quanto o Jorginho. Que essa bola tem que passar no meio de campo. Esse cara tem que cadenciar o jogo no meio de campo. Se não tiver eles para cadenciar o jogo no meio de campo na quarta-feira, nós estamos mortos, entendeu? Então, eu acho que tem sim que botar a força máxima, igual o Luciano falou, não é a prioridade. A diretoria já não falou isso em coletiva. Então, coloca. Quarta-feira tem mais dia para descansar, igual o nosso antigo mister aí falou. O cara vai ter, né, 2 dias para descansar e no terceiro dia guerra de novo. E é isso. Vou estar lá, vou estar chamando, torcer aí para ser um resultado bom para o Flamengo. E uma coisa importante, mas para terminar aqui, que ele fala que eu vi o Vampeta, uma entrevista, no podcast do Vampeta, né? Ele falou assim, ele não entende o porquê que os técnicos colocam time reserva e no segundo tempo colocam os caras. Aí ele falou assim, o meu ponto de vista, que ele falando, né? Que o ponto de vista dele, que jogou bola, tudo. Ele falou, na minha época não tinha essas questões, né? Hoje em dia que tem minutagem, controle de carga. Na minha época não, a gente jogava com material ruim, chuteira de couro, tudo. Hoje chuteira do cara que toma um pisão, rasga. Aí ele falou, por que que o técnico não coloca o time titular, fala assim, ó, vocês vão ter 45 minutos para vocês fazerem o resultado, que seja 1-0, 2-0, porque no segundo tempo eu vou mesclar e vou descansar vocês, todo mundo. E uma coisa certa, eu concordei nesse sentido. O técnico o Felipe Luiz tem que fazer isso. Se for mesclar, então começa colocando no primeiro tempo todo mundo, se ele quiser ter esse controle de carga, coloca todo mundo no primeiro tempo, que ele acha o time ideal, e no segundo descansa. Por quê? O Vampeta falou o sentido. O time lá vai poupar a galera, aí toma 1-0 no primeiro tempo. O que o treinador faz? Segundo tempo começa a colocar todo mundo, né? Aí o cara desgasta mais para correr atrás do resultado, para virar o resultado. Então não adiantou nada o primeiro tempo, ele tá no banco. Então é melhor entrar a força máxima, que mais entrosado, que vai amassar o adversário com suposto time titular, né? Vai amassar um adversário e vai fazer o resultado no primeiro tempo. Segundo tempo, todo mundo descansa, já está com o placar e entra os caras lá para bater, para segurar o placar e ele segue. Então, eu acho que o Felipe Luiz tem que fazer isso. Tem que botar o time titular, força máxima, for poupar um ou outro, e fez o resultado. Se Deus quiser, primeiro tempo já, segundo tempo começa a mesclar. Porque querendo ou não, é quarta-feira, tem a viagem ainda, sim, tem isso tudo. A gente, igual, somos, tipo assim, ninguém aqui da bancada aqui, né, é atleta de alta performance, assim, então, a gente imagina como que deve ser desgastante uma recuperação, tipo assim, o cara se recuperar, né, um jogo igual de ontem, o cara jogar contra a pressão, adrenalina, é o tempo todo na correria, torna físico também ao mesmo tempo ali, né, que o time da Argentina, do Racing, é muito forte nesse requisito aí de força física. Então, tem tudo isso, o cara recuperar. A gente vê isso daí, que várias lesões acontecem. Eu acho que é botar o titular mesmo, fazer o placar e todo mundo descansar depois, banheirinha, viajar tranquilo e quarta-feira é guerra. Eu vou pedir para os nossos comentaristas aí deixarem, né, o palpite, né, para se despedir da galera e deixar o palpite para o jogo aí, né, de domingo, né, quando o Flamengo pega. Desculpa, o jogo é sábado, tá aqui na tela, que absurdo. O jogo o Flamengo pega o Fortaleza sábado, né, cara? Às 19h30. Eu vou pedir para os nossos comentaristas, né, falarem a respeito desse jogo aí um pouquinho mais, só para dar o palpite final. O que vocês acham? E lembrando mais uma vez, o Jonathan vai estar lá presente, lá no estádio, vai fazer esse esforço lá para ver o jogo e tal. E vai dar. O jogo costuma ser pé quente, quando ele está lá, o Flamengo, né, costuma dar show. Vamos lá, que continue esse inscrito aí, né, Jonas? Vai lá, só despedida. E seu palpite para o jogo, Jonas? Fique à vontade aí, irmão. Agradecer aí o chat que chegou firme,
uma galera sempre presente aí, né, no chat. Rodrigão. Rodrigão, da última vez, tiramos ele do sofá e veio para a live. Hoje ele tá cansado. Hoje tá com Mas preguiça, é tá isso. com preguiça. Agradecer vocês dois também. Sempre bom estar com vocês dois aí na bancada. E conteúdo puro, conteúdo dado isso aí. Então, cara, e pedir a galera para se inscrever, deixar aquele like, compartilhar, avisar os amigos que tá rolando uma live top. Como o Luciano falou, né? Nada profissional, mas estamos fazendo um caminho certo. Aqui todo mundo tem seu trabalho. E vamos seguindo do nosso jeitinho, conquistando o público da nossa forma, sem forçar. E é isso. No placar do jogo aí, eu acho que vamos amassar esse jogo. Vou estar lá, vou estar chamando. Creio aí nos 3-0. Não tem como cravar, né? Que a gente não sabe a cabeça do Filipinho. O Filipinho, essa hora, tá martelando a cabeça dele esse jogo. Então, queria muito que um jogo desse o Bruno Henrique fizesse um gol para recuperar o jogador, né? E então, torcer aí. Dos três aí, um pelo menos é do Bruno Henrique, eu acho que com certeza deve entrar para esse jogo. Mas cravar assim os restantes fica difícil. Mas vou estar lá, vou estar chamando. Agradecer a galera, mais uma vez vocês dois, que é sucesso. E tamo junto. Muito bem, aí estamos juntos. Aí o Jonas falando que o Flamengo vence de 3-0, né, Jonas? 3-0? Vamos lá. O meu palpite, né, assim, antes de eu passar para o Luciano, eu acho que assim, o jogo não vai ser tão fácil, apesar do Fortaleza estar lá embaixo e tal. Eu acho que o Felipe Luiz deve poupar um outro jogador aí, acredito que ele não vai com o time força máxima. E assim, eu acredito que o Fortaleza vai querer mostrar ali, de repente, uma das últimas cartadas para o jogador querer mostrar alguma coisa. E a hora de mostrar é contra o Flamengo, né? Não tem jeito, como todo mundo faz, visibilidade que tem, a mídia que gira em cima, né? Patrocínios e tudo mais. Então, eu acredito que os jogadores vão querer dificultar a vida do Flamengo, né? Lógico, pensando na vida deles, isso aí é claro, é óbvio. E, assim, para mim, o jogo não vai ser tão fácil assim, não. Vai ser complicado, até porque, né, como eu falei, o Felipe deve poupar alguns jogadores, mas eu diria aí uns 2-0, tá bom, 2-0 tá bom. E você, Luciano, vai lá, sua análise do jogo final, né, seu palpite final, e a despedida da galera aí. Agradecer a participação de todos, a galera que acompanha sempre a gente. Pedir a galera, né, sempre para curtir, para dar o like, para se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, nos grupos de Flamengo, grupos de WhatsApp. E mesmo que os vídeos que depois a gente posta aqui no canal, que as pessoas possam comentar lá também, que a gente vai responder. Uma hora a gente vai ver e vai responder. De repente o cara fala assim, não vou comentar não, porque os caras não estão mais online, isso aí foi outro dia, mas a gente responde. Pode postar lá, concordando, discordando, enfim, aqui é um ambiente totalmente democrático, a gente vai lá, entrar lá, vai responder de boa. E agradecer sempre o carinho de todos, brigadão, galera, mais uma live do Flá de Primeira aí. E agora, assim, em relação ao jogo, eu acho que não vai ser um jogo fácil, porque contra o Flamengo todo mundo se mobiliza de uma forma assim extraordinária, né? Então já está acontecendo essa mobilização lá em Fortaleza, né, para lotar o estádio, contra o Flamengo é diferente, todo mundo quer ganhar, né? Porque ganhar do Malvadão é histórico, né? Sempre. Então, assim, vai ser eu acho que o Fortaleza, como o Flamengo também já está com a cabeça, né, voltada para quarta-feira, para esse jogo, né? Eu acho que eu também vou no seu palpite aí, Andinho. Acho que é 2-0. 2-0. 2-0 um bom placar. Vamos ganhar mais 3 pontos, se Deus quiser. Muito bem, Luciano. É isso aí, eu também concordo. Vamos ver. Vamos ver quem vai acertar, a gente ou o Jonas, né? 2-0, 3-0. Mas estamos vai juntos. Ser 2, ó. 2 no primeiro tempo. Aí no segundo tempo, como eu vou estar lá chamando, eu vou chamar o terceiro, entendeu? Muito bem, muito bem. Então, o cara tá dando a cal aí para quem gosta né, de às vezes acompanhar isso aí. Eu não concordo com 2-0. Mas o 3 eu vou chamar de lá. Tá certo. O homem é pé quente, ele costuma dar certo. Ele tá lá no estádio, o Flamengo costuma responder o chamado, né? Mas é isso aí, rapaziada. E você aí, curtiu a resenha? Então fortalece o canal, deixa o seu like, comenta, se inscreve e compartilha com a galera. Esse é o canal Flá de Primeira. Aqui é o Mengão em primeiro lugar. Até a próxima live aí, pessoal.
Um abraço a todos aí. Até mais. Valeu. Tamo junto.